O livro do Apocalipse é uma das revelações mais profundas e impactantes de toda a Escritura, trazendo à humanidade visões que revelam o fim dos tempos, o juízo de Deus e os acontecimentos que antecedem a volta gloriosa de Jesus Cristo. Entre tantas imagens fortes e mensagens solenes, há uma cena misteriosa e ao mesmo tempo assustadora registrada por João na ilha de Patmos. A visão dos 4 anjos malignos que estão presos junto ao rio Eufrates, aguardando o momento exato determinado por Deus para serem soltos. Essa visão está relatada no capítulo 9 do Apocalipse, dentro da narrativa das trombetas. Quando o 6º anjo toca a trombeta, João ouve uma voz que vem dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus, e essa voz ordena que o 6º anjo solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses seres espirituais estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano em que deverão agir, e a sua missão será a de matar a 1/3 parte dos homens. Esse texto nos mostra que esses anjos não são comuns. Não são anjos de Deus, pois os anjos fiéis ao Senhor não ficam presos. Pelo contrário, esses são anjos caídos, espíritos malignos que foram aprisionados e estão aguardando o tempo exato do juízo. A menção de que eles foram preparados para uma hora específica demonstra o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Nada escapa da sua vontade. Até mesmo os seres malignos estão debaixo da autoridade divina e só agem quando Deus permite e no tempo que Ele determina. O cenário dessa visão é o rio Eufrates. Esse rio é de extrema importância tanto histórica quanto bíblica. Ele aparece já no livro de Gênesis como um dos 4 rios que nasciam no Éden. Ao longo da história, o Eufrates foi uma linha divisória entre Israel e as nações inimigas do Oriente, como a Assíria e a Babilônia. Era uma fronteira natural e simbólica entre o povo de Deus e aqueles que se levantavam contra ele. Assim, quando João descreve que os 4 anjos estão presos nesse rio, entendemos que sua soltura terá não apenas uma dimensão espiritual, mas também implicações políticas, militares e geográficas sobre toda a terra. Quando esses 4 anjos forem libertos, eles comandarão um exército imenso, descrito por João como composto de 200 milhões de cavaleiros. Esse número impressionante mostra a magnitude da destruição que virá. João descreve a visão de cavalos cujas cabeças eram como de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio dessas 3 pragas, a 1/3 parte da humanidade será morta. O impacto é gigantesco. Imagine o mundo já sofrendo os efeitos das trombetas anteriores, sendo novamente assolado por tamanha mortandade. É importante lembrar que, em todo o livro do Apocalipse, vemos uma sequência de juízos que vão se intensificando. Os selos, as trombetas e depois as taças. Cada ciclo traz julgamentos mais severos sobre a terra, como um chamado de Deus para que a humanidade se arrependa. Mas mesmo diante de tanto sofrimento e evidência clara do juízo divino, o coração humano se mostra endurecido. O texto afirma que os homens que sobreviverem a essa destruição não se arrependerão das obras de suas mãos. Eles continuarão adorando demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Continuarão presos a homicídios, feitiçarias, imoralidades sexuais e roubos. Isso revela a profundidade da rebeldia humana e a cegueira espiritual daqueles que rejeitam a salvação em Jesus Cristo. Mas quem são exatamente esses 4 anjos? A Bíblia não dá muitos detalhes, além de dizer que estão presos e preparados para esse momento. Porém, ao compararmos com outras passagens bíblicas, entendemos que são anjos caídos, pertencentes ao exército de Satanás, que se rebelaram contra Deus. O apóstolo Pedro, em sua 2ª carta, afirma que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, entregando-os a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas, em sua carta, também fala de anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram sua própria habitação, e por isso foram guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses textos confirmam que existem anjos malignos aprisionados, aguardando o tempo do juízo, e os 4 anjos do Eufrates se encaixam nesse grupo.
A libertação deles não significa que escaparam do controle divino, mas sim que chegou o momento em que Deus usará até mesmo a maldade desses seres para cumprir seus propósitos de julgamento. Isso nos mostra que o Senhor reina absoluto sobre tudo, inclusive sobre o mal. Nada acontece por acaso. Nada foge de seu domínio. O rio Eufrates, nesse contexto, também aponta para o palco de grandes acontecimentos nos últimos dias. Mais adiante, em Apocalipse capítulo 16, o sexto anjo derrama sua taça sobre o Eufrates, e sua água seca para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, conduzindo a batalha do Armagedon. Assim, vemos que o Eufrates está intimamente ligado às batalhas finais, ao ajuntamento de exércitos e ao confronto direto entre as forças do bem e do mal, que culminará com a vitória definitiva de Jesus Cristo. Quando olhamos para o simbolismo dos 4 anjos e do exército que eles lideram, percebemos que se trata de um momento de intensificação do mal sobre a terra. Uma força demoníaca será liberada, trazendo morte e destruição em larga escala. Esse cenário não é apenas uma guerra física, mas sobretudo espiritual. A Bíblia nos mostra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E nos tempos finais, essa luta será manifestada de forma visível e avassaladora. O mais impressionante é que, mesmo diante de tamanha manifestação de juízo, o texto enfatiza a falta de arrependimento da humanidade. Isso revela a profundidade da cegueira espiritual. Muitos preferem continuar em seus pecados do que se renderem ao amor e à graça de Jesus Cristo. Essa é uma advertência solene para nós hoje. Se em meio a tanto sofrimento e destruição, os homens não se arrependem, quanto mais precisamos nós, que ainda temos tempo, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto e nos render de todo o coração a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Essa profecia dos 4 anjos presos no Eufrates nos ensina várias lições. Primeiro, que Deus é soberano e controla até mesmo o mal. Nada acontece sem que ele permita. Segundo, que o pecado humano endurece o coração a ponto de a pessoa não querer se arrepender mesmo diante de juízos claros. Terceiro, que os dias finais serão marcados por grande tribulação, e somente os que estiverem firmes em Jesus Cristo terão esperança e salvação. Portanto, a mensagem que fica para nós é de alerta e de esperança. Alerta porque sabemos que o mundo caminha para tempos difíceis, em que juízos terríveis cairão sobre a terra. Esperança porque sabemos que em Jesus Cristo há salvação, perdão e vida eterna. Ele é o único caminho que pode nos livrar da condenação que virá sobre o mundo. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, entenda que ainda há tempo. Os 4 anjos ainda estão presos, aguardando a ordem de Deus para serem soltos. Mas enquanto esse dia não chega, temos a oportunidade de nos voltar para o Senhor, de entregar nossa vida a Jesus Cristo, de viver em santidade e obediência à sua palavra. O Apocalipse não foi escrito para nos causar medo, mas para nos despertar, para nos mostrar a seriedade do pecado e a urgência do arrependimento, e ao mesmo tempo nos encher de esperança na vitória final que teremos em Jesus Cristo. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A pergunta é: você estará entre aqueles que se dobram em adoração e gratidão pela salvação recebida, ou entre os que se dobrarão em desespero diante do juízo inevitável? A escolha é sua, e essa escolha precisa ser feita agora. E assim, chegamos ao final desta reflexão. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia daqui sem tomar uma decisão diante de Deus. Busque a Jesus Cristo, entregue-se a Ele, viva em obediência à sua palavra, e você terá a segurança da vida eterna, mesmo em meio às tribulações que virão sobre o mundo. E para você que acompanhou este vídeo até aqui, eu quero pedir algo muito especial. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas sejam alertadas sobre as revelações que a Bíblia nos traz.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, e que a paz de Jesus Cristo encha o seu coração hoje e sempre.